Você acredita que está tentando esquecer, mas na verdade, talvez esteja lutando para não lembrar. Existe um erro silencioso, quase invisível, que muita gente comete depois do fim de um relacionamento. E esse erro não só impede a cura, como prolonga o luto emocional por muito mais tempo do que deveria. E o pior, esse erro tem cara de cuidado, mas age como sabotagem, e é sobre ele que a gente precisa conversar agora. Superar alguém não é sobre apagar o passado, é sobre conseguir voltar a respirar dentro do presente. Mas quando o coração insiste em voltar, quando cada pequena lembrança parece uma âncora, é sinal de que algo mais profundo está pedindo atenção. Tem gente que tenta seguir em frente bloqueando todas as memórias. Outros mergulham em distrações, novos romances, mudanças radicais, mas no fundo, continuam presos. Presos não à pessoa, mas à imagem de quem acreditaram que poderiam ser juntos. Esse é o primeiro ponto que quase ninguém fala. O luto amoroso não é apenas pela pessoa que foi embora. É pelo eu que você não conseguiu se tornar naquela história. E é aí que mora o erro. A maioria tenta superar o ex olhando para fora, stalkeando, bloqueando, buscando respostas, quando o que realmente aprisiona está dentro, na repetição de perguntas sem fim, no apego à ideia de que ainda falta algo para o fechamento ser completo. Mas, e se o problema não for a ausência da pessoa? E se o que mais te prende for o hábito de continuar se ferindo com as próprias lembranças? Porque sim, às vezes a saudade é só a forma mais disfarçada de apego. E quanto mais você alimenta esse apego, mais distante fica da sua própria cura. Imagina alguém que, mesmo depois do fim, ainda acorda todos os dias com o celular na mão, rolando mensagens antigas, visitando fotos, criando versões alternativas do que poderia ter sido. Isso não é saudade, e sim um vício emocional. E aqui está o erro número 1. Reviver o vínculo em silêncio, como se ainda existisse. Esse ciclo é traiçoeiro porque parece inofensivo. Você pensa, é só uma lembrança. Mas a verdade é que cada pensamento alimentado se transforma numa nova ferida aberta, porque o cérebro não distingue o que está acontecendo do que é apenas lembrado com intensidade. Ele reage como se o fim estivesse acontecendo de novo, e de novo, e de novo. E você vai ficando ali, num relacionamento que já acabou, mas continua vivo dentro de você, e só de você. A neurociência mostra que relacionamentos amorosos ativam no cérebro as mesmas áreas envolvidas em dependências químicas. O apego, o costume, o ritual a dois. Tudo isso cria caminhos mentais que se repetem mesmo depois da separação. E o erro é continuar alimentando esses circuitos. Como se olhar o perfil da pessoa fosse trazer alguma paz. Como se repetir mentalmente as conversas do passado fosse resolver o que ficou em aberto. Mas a verdade é, quanto mais você se expõe ao que machuca, mais reforça o apego. Você se torna cúmplice do próprio sofrimento, não por querer, mas por não perceber. E aí, sem perceber, começa a se definir pela ausência. A pessoa que foi deixada, a pessoa que não superou, a pessoa que ainda está presa. Mas e se você não precisasse mais se identificar com a dor? E se existisse uma forma de sentir, sem reviver? Superar alguém não é um ato de esquecimento. É uma decisão silenciosa de voltar a se lembrar de si. Mas isso nem sempre é simples. Principalmente quando existe uma parte dentro que ainda espera ser escolhida, que ainda fantasia com um e se improvável, ou pior, que acredita que perder o outro foi perder o próprio valor. É como viver dentro de uma casa vazia, onde todas as portas estão abertas, mas você insiste em olhar para a mesma janela, aquela que mostra tudo o que foi bonito, mas já não é mais real. E quanto mais você olha, mais sente falta. E quanto mais sente falta, mais se machuca. É um ciclo cruel, que nasce de um apego emocional disfarçado de esperança. A esperança, nesse caso, vira prisão, porque ela te mantém suspenso entre o passado que já foi e o futuro que não chega. Paralisado. Conheci uma mulher que, por 2 anos após o término, ainda guardava a escova de dentes do ex no banheiro. Não porque esperasse seu retorno,
mas porque remover aquele objeto significava aceitar completamente o fim. Quando finalmente encontrou coragem para tirá-la, não foi o ex que ela deixou ir. Foi a versão dela mesma que vivia à espera que se libertou. E só então, o espaço para algo novo começou a surgir. E talvez você esteja se perguntando: o que essa mulher descobriu que eu ainda não percebi? Pois bem, Clarissa Pinkola Estés diria que há uma parte da alma que se fragmenta quando a gente não aceita o fim. E que essa parte, ferida, sensível, instintiva, só começa a se curar quando deixamos de romantizar a dor. O erro, então, não é só reviver o passado, é se apegar à dor como se ela fosse a última conexão com quem foi embora. É como segurar um espinho e acreditar que isso ainda é amor. Mas amor nunca fere em silêncio. Nunca pede que você se diminua para ser lembrado. Nunca exige que você adie sua cura só para manter viva uma lembrança. E talvez esse seja o momento de soltar. Mesmo que ainda doa. Mesmo que uma parte de você sinta que está deixando algo para trás. Porque soltar, às vezes, é o primeiro passo para se encontrar de novo. A pergunta não é mais como esquecer quem foi embora, mas sim, por que ainda preciso manter essa ausência tão viva dentro de mim? Às vezes, manter a dor é a forma que encontramos de dar sentido ao vazio. Porque se não dói mais, parece que não valeu. Parece que a história perde valor. Mas isso não é verdade. Uma história pode ter sido real, linda, intensa, e ainda assim ter acabado. E o fim não anula o que foi. Só abre espaço para o que precisa vir. Só que para isso acontecer, é preciso soltar a identidade construída em torno da perda. Você não é a pessoa que foi deixada. Não é a que não foi suficiente. Não é a que ainda não superou. Você é muito mais do que o papel que assumiu dentro de um relacionamento. E talvez tenha chegado a hora de se lembrar disso. De reconstruir-se a partir do que ficou, não do que partiu. E há um momento específico em que tudo muda. Quando você finalmente entende o que ninguém teve coragem de te dizer. Bell Hooks nos lembra que o amor começa dentro. Que o verdadeiro amor próprio não é sobre se convencer de que está tudo bem, mas sobre olhar com honestidade para o que ainda dói. E escolher, mesmo assim, continuar. Não é sobre apagar. É sobre recolher os pedaços, com gentileza, e aprender a se amar com as cicatrizes à mostra. Porque cada vez que você escolhe não alimentar a dor, você enfraquece o apego e fortalece a si. Aos poucos, sem perceber, você deixa de esperar retorno e começa a construir presença. Não do outro, a sua presença. E talvez, só talvez, essa seja a liberdade que você estava buscando o tempo todo. Superar alguém não é vencer uma batalha. É aprender a se despedir da versão sua que se perdeu tentando manter o que já não cabia mais. Superar alguém não é sobre fingir que nada aconteceu. É sobre honrar o que foi, sem se perder no que poderia ter sido. É um processo de reencontro, com suas escolhas, com sua história, com sua verdade. E isso exige coragem, porque exige silenciar o vício de olhar para fora, para finalmente escutar o que pulsa dentro de você. Talvez a dor ainda venha às vezes. Talvez você ainda sinta aquele aperto no peito quando lembrar do que viveram. Isso é absolutamente normal. Mas isso não precisa ser um obstáculo. Pode ser só um lembrete de que você sentiu, de que foi real e de que você está aprendendo a deixar ir, sem se abandonar no processo. Não é sobre ser forte o tempo todo. É sobre ser inteiro, mesmo em pedaços. E talvez, só talvez, o erro nunca tenha sido amar demais, mas sim esquecer de se amar enquanto tentava manter o outro por perto, porque amar o outro nunca deveria custar a sua própria presença. E se for para recomeçar, que seja assim, com mais presença, menos idealização, com mais escuta interna e menos repetição do que machuca. Às vezes, o silêncio que você evita é justamente onde sua cura começa. Talvez hoje seja o dia de começar a soltar não o que você perdeu, mas o hábito de se machucar com a mesma lembrança. Sua história continua, e ela pode ser mais bonita do que você imagina. Pensa nisso. Se esse vídeo tocou nas feridas que você talvez ainda esteja tentando esconder, lembre-se de curtir e se inscrever aqui no canal.
Compartilhe também com quem você sente que está preso nesse ciclo silencioso de reviver o passado. Às vezes, as palavras que não conseguimos dizer a nós mesmos chegam através de outra voz. Escreva nos comentários: eu escolho voltar para mim. Se essa frase ressoar com o seu momento. E se quiser seguir refletindo, deixei outros vídeos aqui na tela final que podem continuar essa conversa com o seu coração. Muito obrigado por estar aqui até o fim. Cuide de você com a mesma delicadeza que gostaria de ter recebido. A sua cura importa. E começa quando você escolhe não se abandonar. Até o próximo vídeo.